bem-vindos a mais um vídeo do Aura Arco-Íris, ao tema Conversas Soltas, com um tema controverso. Polémico. Pouco falado também. Que é sobre... hermafroditismo. São pessoas que nascem com os dois géneros, que até aqui era uma coisa extremamente rara, nasciam no mundo inteiro 500 crianças, e que agora, num país só, por exemplo a Espanha, nascem 250 por ano, que é um número bastante elevado. Continua a passar despercebido no meio de milhões de habitantes. Continua a ser um número pequeno, mas um número bastante elevado para uma coisa rara, considerada rara. É bastante polémico porque os médicos aconselham a que as coisas não evoluam com dois sexos. Os médicos aconselham a que um dos géneros seja removido numa idade muito precoce. Pelo menos do que eu me lembro era assim, das histórias que ouvia. Sim, uma idade muito precoce. Era logo, estamos a falar de antes de 1980. E então, será que isto é uma evolução do nosso ADN? Pode ser, tendo em conta que outras espécies também o têm, não é? Uma evolução do cromossoma Y, não é? Há estudos que indicam que está a desaparecer lentamente. Exatamente. Dentro de séculos ou talvez milénios, pode desaparecer completamente. Será que isto é o fim de uma dualidade, assim como é sermos todos da mesma cor? E neste caso, sermos todos do mesmo género? Pode ser uma subespécie dentro da espécie humana. Pode ser um equilíbrio para não haver desigualdades a nível de género? Não vejo isso tanto por essa forma, mas ok. Bem-vindos ao canal Aura Arco-Íris, Conversas Soltas. Bem-vindos. Não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal, ajuda-nos imenso. Então vamos começar por abordar este tema visto pelo lado espiritual. Ok, isso é a tua área. Começámos por ver chegar ao nosso planeta as chamadas crianças índigo, que eram as guerreiras. Depois vimos a chegada das crianças cristal, que eram e continuam a chegar, as curadoras. Depois vimos as arco-íris, que eram aquelas que traziam a felicidade, e depois começou-se a falar, há bem pouco tempo, das crianças interestelar, que elas sentiam que não faziam parte deste planeta. Oh, há tanta gente aí que sente que não faz parte deste planeta. Exato. Portanto, será que estamos a falar dessa evolução ou de outra evolução, como por exemplo de vidas passadas, que tivemos problemas com ambos os géneros e que agora vimos a esta vida com ambos os géneros, por exemplo? Ou será que é mesmo uma imersão das crianças interestelar? E será que essas crianças vêm com os dois géneros para resolver os problemas dela ou é para resolver os problemas da sociedade em si? Qual será o ponto de elas virem assim? Porque os primeiros e os pioneiros são sempre aqueles que sofrem mais. Exatamente, que é os que estão a emergir agora, não é? As minorias mais pequenas são aquelas que sofrem mais para fazer alguma mudança numa comunidade enorme. Exatamente. Em que só há 1% de indivíduos com essas características têm montes de problemas. Que é o que estamos a ver. E como é que será que esta raça vai emergir, digamos assim? Será que é bem recebida pela sociedade? Achas? Não. Normalmente a sociedade rejeita sempre tudo o que é diferente. Exatamente. É extremamente difícil aceitar. E neste caso não parece que seja uma coisa diferente. Neste caso é exatamente a mesma coisa. A mesma coisa, o que se tem vindo a verificar desde sempre na sociedade, na raça humana. E como é que será que esta classe, este novo género, se vai identificar na nossa sociedade, digamos assim? Porque se formos a ver, este novo género não faz parte dos homossexuais, não faz parte dos transexuais, não faz parte dos bissexuais. É assim uma grande confusão. Não, eu diria que é um género completamente novo e independente. Exatamente. Devia ser tratado como tal. Exatamente. E é tratado dessa forma. Não é. Se te obrigam a escolher à nascença em muitos sítios o que pôr no teu
passaporte ou no teu cartão de identidade. Sim. Não, Isso é não logo um dos problemas que as novas crianças que estão a nascer agora com os dois géneros têm, porque logo à nascença têm que ser registadas e têm que ser um género. Tem que escolher um nome Exatamente. adequado aos únicos dois géneros disponíveis. Exatamente. Começa logo, vamos chamar um nome feminino ou um nome masculino. Vamos tratar como se fosse uma menina ou um menino. Mas as coisas estão a mudar. As leis estão a mudar. Então, porque isto não é o caso dos problemas de identidade de género que andam aí na baila. Não na é. moda. Não, isto não é uma coisa que a pessoa decidiu fazer uma mudança Eu agora. lembrei-me que agora quero ser mulher e agora obrigo toda a gente a tratar-me por mulher e quero usar as casas de banho das mulheres e por aí fora. Exatamente, não é uma coisa dessas. Não fui eu que me lembrei, de repente, já nasceram assim. Exatamente, já nasceram assim e alguém tem que fazer uma escolha por eles logo inicialmente, no início de vida. Pois. Sem sequer consultar a opinião da pessoa, né? Se quer Neste deixar caso, a pessoa criança. ter opinião ou vontade própria. Exatamente. Então eu tenho uma notícia que diz em 2018, 11 de fevereiro de 2018, que diz que, segundo as estimativas da ONU, esta população é de 0,05% a 1,7% da população total humana, com estas características. Parece-me a mim que já é uma população bastante elevada para ser uma coisa rara, não é? Não estamos a falar de 500 casos no mundo inteiro. Estamos a falar de muito mais, não é? 1% continua a ser Uma minoria. uma minoria bastante pequena. Bastante pequena, mas que já é um númerozinho razoável. Agora, se tu me dizes que isto tem vindo a aumentar de ano para ano, Exato, tem vindo a aumentar de ano para ano. E os médicos até aqui aconselhavam a fazer a operação e as pessoas, os pais destas crianças, acham que não o devem de fazer e estão a procurar outras alternativas. E essas outras alternativas implicam em não fazer a operação que os médicos dizem. sim. A questão é, porquê? Porquê que Exato. os médicos aconselham os pais a optarem logo à Por um nascença, género. por um género? Porquê esta escolha tão precoce? Qual é a justificação que os médicos dão para o fazer? A justificação que eles davam anteriormente era logo um grande susto para os pais, porque eles diziam que se não fizessem a operação, aquilo era canceroso. Uma pessoa, quando anda a falar em cancro, meu Deus, é logo, temos que fazer. Pois. Só que o que se tem vindo a ver, não é? Segundo os depoimentos de crianças que já fizeram essa operação em pequenas, é que elas, quando chegam a adultas, não se identificam com o género que foi escolhido. E por isso é que os pais de agora perguntam-se se vale a pena fazer essa operação e têm vindo a dizer não aos médicos, não é? Sim. E então, quando chegam à vida adulta, então escolhem. Acho que é o caminho certo. Para mim, na minha opinião, esse é o melhor caminho, não é? Não temos que fazer uma escolha por uma pessoa inocente que depois pode vir a arrepender. É uma coisa grave, digamos assim. Tendo em conta que há pessoas que nascem agora só com um género e mais tarde Querem mudar. para o outro, portanto eu acho que é melhor deixar isso nas mãos da pessoa em questão, não é? Eu também acho que sim. Mas tem aqui um estudo muito engraçado em Portugal, em 2009, por ano, portanto no ano 2009, nasciam em Portugal 20 crianças hermafroditas, que para mim eu estava a contar que fosse uma. 20 crianças por ano. 20 crianças por ano. Se estamos a falar em 6 anos atrás, portanto em 2023, estamos a falar em muitas crianças, não estamos? Não é muitas crianças. Então se tu dividires 20 crianças por ano pelos concelhos todos de Portugal, não dá. Não, são algumas crianças que estão divididas por território nacional. Algumas crianças. Por isso não é assim Não é elevado. Não é um número elevado, mas é um número elevado. Vamos supor 20... Não consegues formar uma turma Não. de crianças Não. com essas características Mas numa escola. consegues ter várias turmas com uma criança destas. Várias turmas. Não é?
também consegues ter várias turmas com uma ou mais crianças com necessidades especiais Então, e como é que será a vida de uma criança hermafrodita nos dias de hoje? Vamos, por exemplo, começar pela infância. A criança nasce, imagina que nós temos uma criança hermafrodita. O que é que nós fazemos? Qual é o nome que escolhemos para a criança? Na minha opinião, escolho o nome que dê para os dois lados. Para os dois géneros. Exatamente, eu também sou dessa opinião, mas vamos supor Dani. Dani pode ser diminutivo de Daniela e de Daniel, ou Alex, Alexandra e Alexandre, dá para os dois lados. Então, e como é que tu dizes à tua família? Tens uma menina ou tens um menino? É que essa é logo a primeira pergunta. Então, é um menino ou uma menina? O que é que tu vais dizer? Não sei. E as pessoas ficam assim, não sabes? Como não sabes? É uma criança especial. Uma criança especial quer dizer que é deficiente? Não. Mas toda a gente pensa, é uma criança deficiente. Então eles que pensem o que quiserem, mas não é. Então, mas se vamos a ver, especial significa deficiente. Temos uma especialização. Pronto, uma coisa diferente. Não quer dizer que seja mau, as pessoas é que levam logo para o lado mau. Exato. Até quando fomos ao registro, em Portugal, se calhar não há... Em Portugal acho que não é permitido. Não é permitido não registar com género. Tens que escolher um género. Exatamente. Que está totalmente errado. Exatamente. Acho que os pais que sofrem isso, eu acho que têm que chamar as associações de LGBT para a porta da maternidade para fazer um grande escândalo, porque isto é daqueles casos que realmente não se pode obrigar a escolher a identidade de género ali à partida. Não. Então eu andei a analisar, a procurar e descobri que na Alemanha, em 2013, a partir de 2013, é possível registar crianças sem género. Fizeram muito bem. Portanto, isto é uma coisa rara, mas é uma coisa que já está a mudar nas leis, inclusivamente nas leis, apesar da gente não ouvir falar destas coisas no dia a dia, não é? Porquê? Porque não é notícia. Não. Exatamente. Não é. A Alemanha foi o pioneiro, mas há outros países que também já adotaram estas leis e estamos a falar da Austrália, da Nova Zelândia, da Índia, do Nepal e da nossa vizinha Espanha. Fazem muito bem. Nossa vizinha Espanha parece que adotou estas leis em 2016. Mas agora explica-me lá. Não és obrigado a escolher à nascença, mas és obrigado a escolher mais tarde. És obrigado a escolher mais tarde. Então, e se tu não quiseres escolher, se tu estiveres bem assim com os dois, qual é a tua designação? A minha designação, no meu ponto de vista, é aquela que eu me no dia-a-dia. É FM. Escreves lá. Mas FM. Isso não existe. Passa a existir. Porque sim, por exemplo... E como é que tu fazes na escola? Qual é o uniforme? Vestes o uniforme menino ou menina? Pois. Vestes uma saia ou umas calças? É o que me apetecer no dia? Exato. Até os brinquedos que tu compras para a criança. Como é que tu educas uma criança? Um menino ou uma menina? Como é que tu fazes? Eu, na minha opinião, compro que ele ou ela gostar mais. Aí está, ele ou ela. Não é isso. Temos que arranjar outra designação. Exatamente, porque ele ou ela já não é uma coisa. Até depois é a minha filha, o meu filho e o quê? Aquilo é a minha criança. Temos que usar pronomes sem género. Exatamente, é uma coisa complicada, não é? Educar uma criança assim é uma coisa extremamente complicada. Porque sim, e depois na escola vai à casa de banho dos meninos ou das meninas? Pois. E depois é para jogar futebol, mas ela até se identifica. Ela. Lá estás tu. Exatamente, nem é ela. Portanto, ela a criança. Sem género. A criança até sente-se que é feminina, mas gosta de jogar futebol. Como é que vamos considerar esse padrão? Se calhar. As meninas também jogam futebol. Pois jogam. Também gostam de jogar futebol. Pois há, mas. Também há equipas de futebol feminina. Mas depois, os amigos, como é que ela vai fazer? Vai-se juntar ao grupo. Esta criança vai se juntar ao grupo dos rapazes ou das raparigas? Ao grupo que se sentir mais confortável. Exato, pode ser ao grupo. Mas o problema é, será que esta criança vai ser aceitada pelo grupo que ela se sentir melhor? Tendo em conta que ela é diferente? Isso já depende da cultura e de educação
que os outros que pais os dão outros pais dão às crianças. Mas eu acho que a sociedade não está preparada para educar crianças que não têm que julgar as pessoas pelo género. A sociedade, eu acho que isto está a melhorar. Está a melhorar. Está a melhorar. Porque se formos a ver em relação a gays, é uma coisa, meu Há uma Deus, inclusão social muito maior agora. Pelo muito menos maior agora. E os Agora. transexuais, não é? Então e o médico? E o infantário? Como é que as pessoas no infantário tratam uma criança destas? Será que vão tratá-la de forma natural? Eu acredito que sim. Se forem bons profissionais, acho que Se têm forem, que ser se forem, profissionais. exatamente, se forem bons Sim, eu profissionais acho que têm que tratar de uma forma justa e igual, estamos a falar de igualdade. estamos a falar de igualdade, sim. Exatamente. Ir ao médico Tem que ser igual. Tem que ser a mesma coisa. deveria ser a mesma Não, coisa. não pode haver distinção. Exatamente, não deveria haver distinção. Até aí como é que a religião fica nisto? A religião é sempre aquela coisa mais duvidosa e tendenciosa. Exatamente, porque se a religião já criticou, falo por mim, pela minha experiência própria, o facto de ser divorciada, o facto de só nos podermos casar uma vez por a igreja, Sim. porque é para o resto da nossa vida. Mas as religiões têm aquele fator de estamos a perder muitos fiéis. Vamos e alterar então as nossas leis. A gente vai evoluir com os tempos. Portanto, começamos a incluir divorciados, começamos a incluir gays, começamos a mudar as leis internas para permitir isto e aquilo. Isso tem a ver com o perder fiéis. É, não é? É, Portanto, a religião muda. muda. Muda A religião consoante aquilo que lhes dá mais proveito. Aquilo que é mais proveitoso para eles. Sim. Portanto, neste caso, se calhar, também vai passar a aceitar daqui a algum tempo, não é? Não agora. Agora deve ser uma coisa a mandar abaixo. Se calhar até dizem que estas crianças não podem entrar na igreja, porque sim, essas coisas acontecem na igreja, Pois. não é? Como, Sim. por exemplo, antigamente uma criança que chorava na igreja, os pais tinham que sair da igreja, porque a criança não podia chorar na igreja, estava a fazer barulho, estava a incomodar. Agora já não há essa coisa, não é? E eu deixar vir as minhas crianças. Não. Exato, exato. As crianças choram. Exato. Até aí o que é que a gente podemos fazer para que estas crianças sejam mais aceites? O que é que podemos fazer? Sim. É no passar das crianças Para mim é educarmos as nossas crianças de de hoje uma forma inclusiva. de uma forma inclusiva, seja Aceitar. aceitar estas coisas e não julgar. Cada um tem direito a escolher aquilo que quer, Sim. não é? Dependendo dos gostos de cada um, já o estamos a fazer com Já o estamos a fazer. Porque as sim. opções das pessoas. Mas mesmo assim continuamos a ver muito bullying na escola. Em Na relação- escola, no trabalho, em tanto lado, cá há bullying, não é? Já está melhor. Está bem melhor. Está bem melhor. Está bem melhor. Mas ainda há. Ah, Ainda há. Não. Como é que será o nosso futuro? Será que vai ser um futuro de pessoas todas hermafroditas? Ou será que isto é só alguns casos? Eu tendo em conta aquilo que eu estou a ver da evolução. normalmente isto tem a ver com genes dominantes. Há genes que são dominantes E dá-se uma evolução. e têm tendências a tornar-se o tipo dominante. Exatamente, e é o que eu estou a ver aqui. Cor dos olhos, com a mistura de raças e coisas, têm tendências a tornar-se tipos dominantes. Exatamente. Então estamos a ir, no meu caso, estamos a eliminar uma dualidade, que é a do género. Porque se todos formos os dois géneros, Isto partindo do princípio que, se calhar é por isso que os médicos também tomavam as opções que tomavam, porque sabem não criam a evolução. se deixares alguém com os dois géneros reproduzir-se, vai passar esses géneros e vai haver mais probabilidades de mais crianças nascerem com os dois géneros. Mas aquilo que eles dizem é que os médicos dizem e que as pessoas relatam é que os hermafroditas
só uma mutação, uma deficiência. Exatamente, eles não se conseguem reproduzir, mas há relatos de pessoas que dizem que conseguiram ter filhos. Isso é fantástico. E Exatamente. conseguir ter filhos. E a questão que me põe é: o filho era Dele próprio? ou era do parceiro? É a questão que eu faço. Isso é que eu gostava de saber. No relato que eu vi da pessoa em questão, que já era uma pessoa que tinha 40 e tal anos, tinha uma criança, se calhar tinha uns 12, não vi nenhum companheiro ao lado dela, não ouvi falar de pai, mas também não ouvi falar se a criança também tinha os dois géneros ou não. Portanto, e o que ela dizia é que sim, ela fez uma vida normal. Ela diz que os dois eram funcionais, ela usava os dois, mas pronto, essa parte não foi esclarecida naquele depoimento, porque se calhar é uma conversa um bocado controversa. Mas aquilo que eu vejo... Interessante, não é controversa, é interessante. Exatamente, mas aquilo que eu vejo é que a evolução que nós estamos a ter é precisamente para toda a humanidade ter os dois géneros. Eu acredito que uma pessoa com os dois géneros que seja totalmente funcional vê estas tretas todas do feminismo, vê estas tretas todas do machismo, vê essas tretas que andam na internet transexuais e pensa assim: olha, eu não quero saber de vocês todos para nada, isto é tudo uma grande treta, eu vou mas é engravidar-me a mim próprio e vocês todos vão lá pentear macacos para o outro lado, que eu não quero saber isto para nada. Sim, nunca se sabe, não é? Basicamente é tanta treta de um lado, é tanta treta do outro, que as pessoas já estão fartas disso tudo. É verdade. É mulheres modernas quererem homens tradicionais, é homens pensarem em coisas do arco da velha como antigamente. Pronto. Então, Tantas coisas de tantos lados. Mas pronto, vamos começar com as pessoas que não são heterossexuais, que são homossexuais. Sim, okay. Começamos logo por aí. Sim. Portanto, são pessoas que gostam de coisas diferentes. Os homossexuais? Sim. Gostam de coisas diferentes. Não, os homossexuais gostam de coisas iguais. Não. Generalizadas com a sociedade, porque o normal é ser heterossexual, gostar do oposto, não é? Gostar do mesmo género. O normal já não é o que era. Exato, o normal já não também... é o que era nos dias que correm. Isto agora Exatamente. já está tudo trocado. Exatamente, parece que é assim uma mistura, mas a gente também sabe que a homossexualidade sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu. Não era assumida e não era... Exatamente. Não pegavam numa bandeirinha e não tinham orgulho em ser. Exatamente. Mas agora toda a gente tem orgulho em ser homossexual, mas ninguém tem orgulho em ser heterossexual. O heterossexual é uma coisa que é banalizado e que é atacado e só faz mal e pronto. Só as minorias é que são levantadas e aplaudidas. Agora o normal não presta. Exato. É só mandar abaixo o normal. Então aí estamos a falar dos transexuais, que vamos supor... vou falar... Por exemplo, como é que um transexual, um homossexual vai ver um hermafrodita? Uma boa pergunta. Porque pelo que eu já informei, os bissexuais não são bem vistos, pelo menos não eram, tanto num meio como no outro, tanto no meio dos heterossexuais, tanto como no meio dos homossexuais. Exatamente. Não eram bem vistos nem num lado nem no outro. Portanto, são grupos restritos que têm rivalidades entre eles. Portanto, é hipocrisia dos dois lados. Tu não prestas porque tu andaste a mexer naquilo e eu tenho nojo daquilo, e o outro grupo também, tu não prestas porque tu andaste a mexer naquilo e eu tenho nojo daquilo, então também, pronto, chega para lá. Exato. Essa pessoa gosta de comer tudo, por assim dizer, come tudo. O outro só gosta de ervilhas, só come ervilhas, não tem a culpa. O outro come o que lhe aparece à frente. Não, mas fomos a ver, dando um exemplo prático, um homossexual espera encontrar exatamente o que tem nele, encontrar no outro lado, e se encontrar no outro lado as duas coisas, se calhar não é lá bem aceite. As duas ferramentas, não é? Mas isso é uma coisa que já existe com os transexuais.
Com os transexuais não. Aí é que te enganas, os transexuais não têm os dois géneros. Não tem Têm jeito. um. Portanto, a forma deles, vamos dar um exemplo. Uma mulher que quer ser um homem. Uma mulher que quer ser um homem, ela tem um corpo masculino, Sim. Mas tem a mas o ferramenta, seu género é tem ali feminino. a ferramenta feminina. E Exatamente. o contrário também, pronto. E o contrário também. Um homem tem um aspecto feminino Mas a sua ferramenta tem é ali masculina. A ferramenta de trabalho na mesma. Mas então um homossexual, quando ele vai à procura do relacionamento, da parte emocional, digamos assim, ele vai procurar uma coisa que tenha características do género que ele gosta, mas a ferramenta é igual à deles. Não está à espera que esteja lá extra. Mas, E depois quando aparece extra fica um bocado... mas tem uma ferramenta extra. Exato. Nunca se sabe quando vai fazer falta. O problema é que se calhar as pessoas não pensam dessa forma. Não pensam que aquilo pode fazer Pelas falta. imagens que eu vi, é uma ferramenta canivete de bolso pequena e utilitária. A não ser que eu esteja enganado e haja outras imagens, mas pelas imagens que eu vi que circulam aí, é uma ferramenta Estás a falar de de hermafroditismo, sim. Sim, sim. É uma ferramenta mais tamanho de bolso, mais discreta. É É uma para os dois ferramenta mais lados. discreta. Para os dois lados, Pois. não é? Portanto, é uma Portanto, ferramenta. é uma ferramenta totalmente diferente É em fisionomia. Por isso é que eu digo, é um género diferente. um género diferente. Mas se as duas forem funcionais, é tal coisa, deixamos ter dualidade, porque eu posso ter os dois géneros, mas ter preferência por corpo, estrutura, sei lá, visualização de uma coisa. Aspecto. De aspecto, exatamente. De aspecto de uma coisa oposta a mim, porque eu posso ter os dois géneros E podes e gostar ter uma de imagem mulheres? feminina. Não, pensava que estavas a falar dos gostos particulares de... Sim, posso ter uma imagem feminina e querer me relacionar com uma imagem masculina, Sim, podes. mas gostar dos dois géneros. Podes gostar do que tu quiseres hoje em dia. Sim, hoje em dia, Podes gostar do que tu quiseres. ou eu estou a falar, por exemplo, um homem, Sim, portanto, aspecto de homem, um aspecto. mas ter os dois géneros. Sim. E ter uma preferência por aspecto feminino ou masculino. Aspecto. Aspecto. Porque depois no futuro, digamos assim, as ferramentas estão lá as duas funcionais. Mas isso é num futuro muito hipotético, partindo do princípio que isso é um... E será que é assim num futuro tão hipotético? É. Eu acho que não. Eu acho que não. O tempo que demoraria pelos métodos naturais a evolução, estamos a falar de milénios. para Epá, isso eu acontecer. diria que era uma coisa um bocado mais rápida. Porque se tu fores a ver, olha que já temos poucos casos, mas esses poucos casos já tiveram que alterar leis, já tiveram consequências, portanto não são assim tão poucos como isso, que já tivemos que alterar leis. O que eu estou a querer dizer é, não estou a dizer que não está certo alterar leis e tudo mais por causa de uma minoria de 1%. Ou lá perto. Não, esse 1% rapidamente Eu estou a cresce. dizer, se for esse o caso, pois as coisas podem ser vistas como uma mutação, mas pode não ser, pode ser uma característica predominante e que se espalhe conforme essas pessoas têm esses genes assim, se vão reproduzindo e que se espalhe rapidamente, que seja uma coisa que se torne dominante. Pode Daí ser. os médicos tentarem impedir. Exatamente. Não sei se é Impedir. benéfico, se não. Eu também não sei se é Para a benéfico, se não. continuidade da raça. Para certas espécies é. Pois, Benéfico haver alguns membros hermafroditas, é. Sim. Porque às vezes não há disponibilidade de machos ou fêmeas na espécie para eles reproduzirem e aqueles seres reproduzem-se sem necessidade de outros parceiros. Sim, Ou estamos então a até falar há do espécies equilíbrio. que são puramente hermafroditas e reproduzem-se com um parceiro, mas são os dois portadores dos mesmos sexos, Exatamente. dos mesmos géneros. Exato. Mas sim,
Eu acho que seria uma coisa, para mim é o fim da dualidade de o sexo fraco, é uma diferença. fraco e o sexo Pronto, forte. ok. Eu vejo isso como um aspecto positivo, é o fim de uma diferença. É. Ou seja, são todos iguais. Exato, somos todos iguais, assim São como todos se formos iguais. todos da mesma cor. Não há brancos, não há pretos, não há amarelos, não há azuis, não há nada, somos Basicamente todos iguais. abolir as diversidades raciais. Exato. Exatamente. Pode ser que sejamos mais unidos. Acredito que sim. Se conseguires abolir as diferenças raciais e de língua, de género, acredito que sim. Que sejamos um Sim. povo mais unido. Já não há desculpa, e tal, não quero ir trabalhar para as obras e tal, porque é pesado. Não, não. Já vai haver pessoas suficientes a trabalhar nas obras. Exato. Já não vai haver aquela coisa Só pode ser homens. de atribuir profissões por causa de cumprir cotas. Temos que pôr X pessoas assim, X pessoas assado. Pronto, já não há Não, são pessoas aquelas iguais. pessoas beneficiadas que não têm categoria ou conhecimento para chegar lá, mas por causa de cumprir uma cota foi-lhes atribuída aquela posição, só porque Exato. pronto, tínhamos que pôr, não é? Tínhamos de ter um Pronto. número de mulheres e de homens Pronto. naquela profissão. Pronto, quem diz mulheres e homens diz o que está na cota, não é? Pronto, Sim, seja lá sim. o que for. Exatamente. Temos de ter uma diversidade cultural, não é? Exatamente. Não nos vamos preocupar com o conhecimento ou com o que essas pessoas trazem de bom. Exato. Temos é que cumprir a cota. Pronto. Mas também vamos acabar com muitas coisas. Vamos acabar com o género de homossexuais, transexuais, bissexuais. Vamos acabar com isso tudo porque depois somos nós, portanto, essas crianças que estão a nascer, elas são isso tudo numa coisa só. Estamos a falar daqui a, eu digo, milénios. Sim, milénios. Mas ok. Mas então, mas não é abolir uma dualidade? É abolir uma dualidade? Para mim é. É abolir uma dualidade. É abolir uma dualidade. Por exemplo, as mulheres dizem tanto que ter as dores de parto e há homens que não aguentam. Nessa altura, se tiverem os dois géneros, os dois têm que aguentar. É ou não é? É. Depois, a mulher é mais virada para cuidar da família. Não, pois não há isso. Não há dualidade. Os dois são virados para cuidar da família. É isso. Não há o protetor e o cuidador. Os dois somos as duas coisas. É ou não é? É isso, não há o provedor. Não há. Não, o papel tradicional do homem era o provedor, o Exatamente. cuidador, o protetor. Exato. Não, deixamos de ter isso. Deixamos de ter a luta do feminismo de querer igualdade. Mas podem ter toda a igualdade do mundo. Há tanto trabalho nas Pois há. obras, tantas Pois há. vagas, mas eu não vejo fazerem fila para irem para lá. Eu acho que... Queremos igualdade, mas está lá a igualdade. Pois está. pois Até está. olha, os baldes de tinta, os pesos dos blocos foram reduzidos por causa da igualdade. Os baldes de tinta passaram a ser 15 litros em vez de 25 para as mulheres conseguirem levantar. Pá, eu acho que Mas está tudo no caminho da igualdade. Os sacos de cimento foram reduzidos também por causa da igualdade. Está tudo na igualdade, mas o problema Mas é eu não que... vejo que essa vontade de se alistar. Não. Eu acho que é, na minha opinião, Diz lá. a igualdade é querida por uma minoria. Porque... É só quando convém, queres tu dizer? Exato. Pronto. ok. É só para aquilo que convém para algumas pessoas, porque há outras que querem mesmo a igualdade. Ok. Porque se vamos a ver, a igualdade fala-se a nível de salários, fala-se a nível de chefias, Mas, ouve lá. mas não se A- fala a em igualdade- trabalhos no pedreiro. Não, desculpa lá. A igualdade a nível de salário já existe. Pelo menos em muitos países já existe. Já, em muitos porque países, é assim, não em todos. Porque é assim, se não existisse, tu vias os patrões contratarem homens. Se tivessem que pagar mais a um homem, vias os patrões a contratarem homens. Não vias. Contratavam só mulheres porque podiam pagar menos às mulheres. Para fazer as mesmas Para tarefas. fazer a mesma coisa e aparecia o trabalho feito como me parece para um homem. Por isso, isso não cola. Sabes o que é? É que os homens costumam se dedicar às coisas de uma Não. forma Eu digo que... e sacrificam tudo pela carreira. Por isso eles conseguem chegar mais longe. Mas há mulheres que também fazem isso. Menos se calhar.
Porque isso é depois que eu estou a fazem dizer. ali uma pausa Não, por causa não. de terem filhos e Exatamente. coisa e tal. Mas então, Mas, se elas quiserem sacrificar isso também, podem ter o filho, passado 3 dias entregam o filho ao marido, porque o marido tem um trabalho assim menos bem pago e com menos progressão de carreira. mas se fores a ver, isso foi permitido há pouco tempo do pai partilhar esse Mas elas tempo. próprias não querem abdicar Aí é que disso. está, por isso é que eu digo, o feminismo é uma classe minoria que quer a igualdade, porque a outra não quer, a outra só quer em certos Se aspectos. tu me dissesses, eu tenho este trabalho assim assado, eu ganho bem, olha, agora vou estar esta semaninha em casa para recuperar do parto e depois Vou trabalhar. ficas tu em casa aqui com o Exato. bebê, Eu não tinha problemas com isso. porque eu ganho aqui o belo do dinheirinho Mas eu não e tinha o teu trabalho é problemas. daqueles trabalhos que tu, numa semana ou coisa arranjas outra a pagar o mesmo ordenado mínimo, por isso é na boa, ficas aqui em casa com o bebê e tal, dá umas fraldinhas, dar biberon, Mas eu não tinha problemas com isso. descansas Tu a- tinhas. Eu não, descansas Exato. a lombar os pesos ali, coisa, Mas o problema depois vais é- trabalhar. Mas o problema é que há mulheres Há mulheres que não abdicam disso. não abdicam disso. Pois. E inclusivamente engravidam já para terem direito a isso. Pronto, ok. Pronto. Portanto, estamos a falar de preciso contar bem. feminismo. É preciso contar bem o tempo, que é para depois, agora está na altura de Exato. engravidar outra vez e tal. Já tenho ali mais umas fériasinhas e tal. E tá, exato. Desemprego, coisa e tal, está tudo controladinho. Exato, mas há não mulheres é? que contabilizam isso. Pois há. Pois, Pronto, certeza então que há. estamos a falar de uma minoria de feminismo e que Isso é falso outras, feminismo. Isso é- outras aproveitam. Isso é uma treta. Isso vai contra os princípios antigos Então, do que fundou o movimento. mas pronto, se formos a falar do hermafrodito, da criança hermafrodita, já não tem isso. Não. Porque essa criança vai ter a possibilidade de ter as duas coisas. Já vem com as duas coisas. Exatamente, porque olha, vamos supor que nós éramos hermafroditos. Ok. Então, nós queríamos uma criança. É. Se eu estava em progresso de carreira e tu não, era isso que a gente fazia. Tu ficavas grávido, ficavas em casa a tratar das crianças e eu continuava a minha Estás a vida. brincar. É com essas coisas, como é que é a contracepção de uma pessoa assim? Explica. A contracepção tem que ser uma contracepção. O que é que eu vou tomar? Eu vou tomar uma pílula, eu vou fazer o quê? Um preservativo. Vou ter que fazer as duas coisas. Exato. Vais ter que fazer as duas coisas, uma contracepção. Isto é uma contracepção complicadíssima. Acho que o melhor é abster. Se não quiseres engravidar ou engravidar alguém, é abster. Não. Como É é que tu tipo, sei lá, quando estiveres a usar uma ferramenta, Está bem. usas uma coisa, quando estiveres a usar outra ferramenta, usas outra coisa. Está bem. Isso na teoria deve ser bonito, mas na prática. Não sei, mas realmente deve ser uma coisa complicada. Ou então vem para aí uma pílula A pílula dourada. XPTO para controlar o cromossoma XPTO em que tu tomas e estás seguro para os dois. Não engravidas nem de um nem do outro. Isso é preciso haver vontade para fazer uma coisa. É preciso que isso dê dinheiro, percebes? Para uma farmacêutica se lembrar: eu vou fazer isto. Vai dar dinheiro a quem? 1% da população mundial. Agora! Isto vai dar dinheiro a quem? Agora! Isso é só um desperdício de tempo. Mas e isso é recursos. agora. Lá mais para a frente se calhar já não é bem assim. Está bem, pronto. É melhor ficarem pelo planeamento, os ciclos menstruais. Então, mas espera lá. Essas Como é que coisas. essa coisa deve ser? Imagina, é que depois, num casal é hermafrodito, os dois têm o período. E pode ser, bem, duas mulheres que vivem juntas, elas geralmente têm o período na mesma altura. Ok. Portanto, se calhar também, um casal também iria ter o período na mesma altura. Pronto, assim ninguém ficava com a semana estragada, não é? Era só uma semana para Era os só uma dois, semana. não eram duas. Pronto. Pois, realmente, são assuntos, não é? E se calhar o período fértil também era igual para os dois, Pois, se calhar. digo eu. Não sei. Pois, eu também não faço a mínima ideia. Mas se há tantas questões, não há. Curiosidade? Então, exatamente. Se houver alguém que saiba responder estas questões, por favor, deixem nos ponham comentários. nos comentários. Exatamente. Toda a gente quer saber, não somos só nós, já toda a gente quer saber isto. Mas pronto, só para lembrar, se gostas de temas como estes, deixa o teu like e subscreve o nosso canal. Que
estamos a contar trazer mais temas destes, e se por alguma razão conheces algum tema que seja interessante e controverso, deixem nos comentários para a gente fazer um vídeo também. Como é que será a nossa sociedade daqui a 100 anos? Como é que tu achas que vai ser a nossa sociedade daqui a 100 anos? Vai ter sociedade daqui a 100 anos. Vai ser... Sabes o que é que eu digo? Não. Já não está longe. Mas para quem viu o filme Homem Demolidor, eu acho que está numa rota assim, um bocado para aí. Então, dá lá só um fiozinho de bug de como é que é. Tu sabes, tu já não te lembras do filme, não é? É. Mas pronto. Muito resumidamente. Para não fazer spoiler. Pois. A sociedade evoluiu de tal forma que deixaram de saber lidar com um criminoso violento. E então tiveram que ir antigamente buscar um polícia de antigamente. Ou seja, um homem forte, másculo para arriar porrada ali no criminoso. Portanto, porque os da sociedade em questão não tinham a violência nem a agressividade necessária para resolver o problema. Mas a questão dos hermafroditos, mas sim, se calhar Deus lembrou-se de misturar tudo. Foi. Primeiro Deus fez o homem. Foi? Exato, foi. Fez o moldezinho ali em barro. Fez o homem. Depois pensou o quê? Eu fazia melhor. E fez Depois fez a mulher. Depois está a ver as coisas andar. E depois pensou assim: já fiz uma borrada disto, vamos juntar esta porra toda para ver se sai melhor. Foi isso? Exato, foi. E eu acho que é isso que está a acontecer na nossa sociedade, não é? Por isso, sei lá, se calhar até já fiz fomos borrada assim. a mais num e fiz borrada a mais no outro. Junta mais a isto tudo num. Pode ser que resolva as coisas. Resolva os problemas de um e do outro e fique melhor. Exatamente. Se não der, olha, vou-me divertindo a ver o filme. Não é? É. O Netflix dos deuses, não é? Admira-te se não é a Netflix dos deuses, a gente não sabe. Deixa eu ver o que é que está a dar aqui. As novelas dos nada deuses. Interessante neste país, deixa eu ver ali. Aqui pode ser. O que eu quero é saber dos comentários. Se alguém sabe alguma coisa. Eu também. Se por acaso fores hermafrodite, contem como por favor, deixa o teu relato. Que a gente quer saber como é que é a realidade dessas pessoas. Falada, toda a gente fala de sociedade LGBT e anda tudo aí cheio de orgulho a carregar a sua bandeira, mas eu não vejo este género independente a carregar a sua bandeira com orgulho. Pois eu também não é uma coisa muito secreta. É uma coisa que deviam ter orgulho em carregar a sua bandeira também. Tal como os heterossexuais deviam ter orgulho em carregar a sua bandeira. Exato, eu acho que sim. Eu acho que sim, que deviam, e também para terem cada vez mais apoio, não é, da sociedade, e também para a própria sociedade conseguir resolver os problemas, porque a gente nem sequer sabe quais é que são exatamente os problemas de um transexual, de um hermafrodite. Sim. Se a gente não souber como é que é o dia-a-dia, quais é que são os problemas, porque é uma coisa completamente nova, ou não é? É uma coisa totalmente diferente. Exato, e a gente não é uma escolha deles, é uma coisa que já nasce. Que é imposta. É imposta. Que é imposta, exatamente. E, no meu ponto de vista, se isto é uma coisa completamente nova, a gente também não sabe quais é que são os problemas que estas pessoas... Não é completamente nova. Pois não, é isto completamente novo agora. Era um tabu que não se podia falar. Exatamente, porque aquilo que a gente pensa é que sim, é uma coisa nova agora, mas isto não é uma coisa antigamente nova. Era uma vergonha alguém saber disto. Exatamente, que alguém era tinha segredo. Um filho assim, com aquele... Escondia-se, ninguém podia saber, que vergonha. Exatamente. Mas não é uma vergonha, é uma coisa que acontece naturalmente, faz parte da natureza. Não é só na raça humana, há outras espécies iguais. Exato, e no nosso ponto de vista é uma evolução do ADN. É o potencial evolutivo da espécie, é uma coisa que está presente em outras espécies e conduz a traços evolutivos. Exatamente. Não podemos estar a condenar. Exatamente, por isso, se calhar se essas pessoas
sei lá, não diria assumirem-se perante a sociedade, mas se calhar se a gente tiver relatos de como podemos, sei lá, Melhorar a vida dessas pessoas, se calhar. Tornar-lhes a vida mais fácil, Exato. acabar com esse preconceito, com essa coisa de se esconderem, de ser uma vergonha. Não é uma vergonha. Exatamente, não é uma vergonha. É uma Tal como não é uma evolução. vergonha ser gay, não é uma vergonha. Ser transexual. Não é uma vergonha. Não é uma vergonha identificar-se de forma diferente. Não é uma vergonha. Exatamente, não é uma vergonha. Cada um- É uma escolha. Em alguns casos é uma escolha, mas no caso do hermafroditismo Não é uma escolha. Exatamente. É uma coisa É uma coisa imposta. atribuída à nascença. Exatamente. Por isso não é uma vergonha nenhuma. Exatamente. Nasceram assim. Nasceram Têm assim. todo o direito. Exatamente. Portanto, assumir, carregar a sua bandeira orgulhosamente também. Exatamente. E esclarecer a Esclarecer sociedade a dos sociedade. problemas. Dizer à sociedade não somos nenhum monstro, como os médicos antigamente diziam. Exatamente. Se você não fizer a operação, vai se tornar um monstro. Exatamente. Assustar as pessoas assim. Onde é que já se viu um médico dizer uma coisa dessas a um pai? Mas os pais de antigamente era isso que ouviam. Era verdade. Por isso é que eu estou a dizer, onde é que já se viu dizer a uma pessoa que se não fizer a operação vai se tornar um monstro que vai sair por aí a devorar toda a gente? O que é isso? Exatamente. Exatamente. O que é isso? E que agora estamos a ver que é uma coisa que se pode tornar normal e viral. Não é? Não, tem uns traços de... Pode-se conduzir em traços evolutivos para a espécie. É uma coisa que tem que ser aceito como outra coisa normal, como a cor do cabelo, como o cabelo encaracolado, como os olhos azuis. É um traço evolutivo da espécie, está presente e pode ser importante mais tarde. Exatamente. Não tentem erradicar, porque tendo em conta que o cromossoma Y está A desaparecer. Está lentamente a perder as suas características e Não será talvez mesmo? séculos, milénios, poderá perder a sua funcionalidade. Se calhar é precisamente porque estamos a evoluir na espécie, digamos assim. Estamos a desevoluir, se queres que eu te diga. Eu não acho. A espécie cada vez está Eu mais não acho. desenvolvida. Porque se o cromossoma, por exemplo, desaparecer, mas nós continuarmos a ter os dois géneros, ele não desapareceu. Já há espécies que sobreviveram a esse Desaparecimento do o cromossoma. desaparecimento do cromossoma. Então, e nós vamos sobreviver também. Se calhar é a forma que estamos a encontrar de sobreviver. O cromossoma X arranjou maneira de fazer essa diferenciação. Exato. Mas não sabemos como é que se vai passar na espécie humana, não é? Exatamente. Podemos ter uma crise reprodutiva, não é? Exato, pode acontecer. E se calhar está a acontecer. Isso é cada vez mais inicialmente. difícil reproduzir e quem sabe se esta confusão toda na identidade de género não está relacionada com esse enfraquecimento do cromossoma Y. Quem não é? sabe? Exato. Os homens já não querem ser homens, as mulheres já não querem ser mulheres. Exato, quem sabe? Quem se sabe não é? se isso não está relacionado. Está Exato. tudo escrito nos genes, mas pronto. Exato. Tipo, tal, pronto, eu ainda gosto. Eu gosto de ser homem, portanto. Pois está eu tudo também. bem. Eu também gosto de ser mulher. Pensava que gostavas de ser homem. Ok, gostas de ser mulher, ok. Eu gosto de ser mulher, mas eu gostava de experimentar o outro lado. Ok, gostavas de experimentar o outro. E tu? Bem. Queres trocar um dia comigo, é isso? É, a gente troca A um gente dia. troca de corpo um dia. Um dia só. Só um dia. Só um dia, porque Só eu um gosto de dia. ser mulher. Só um dia. Não é? Portanto, para experimentar o outro lado. Agora, se uma criança hermafrodita, Olha, vê lá o que é que andas a fazer Experimenta com o meu corpo. Hein? experimenta Empresta o os corpo um dois dia. sem ter que trocar, não é? Que esta coisa de trocar não é assim tão Vais fácil. passar o dia inteiro. Agora vou fazer xixi em pé. Agora vou fazer xixi assado. Agora vou fazer xixi atrás do edifício. Agora vou fazer xixi atrás da árvore. E tu? Só tu podes fazer xixi sentado, não é? Tu tens a diversão toda. Ok. Olha, mas estou-me a lembrar o filme que a gente vimos do Jumanji, de como é que era eles encarnarem numa... Portanto, eles quando entram no jogo, eles são de um género sim, e sim, depois sim, são sim, do outro. Retrata Não, um bocadinho isso. isso foi aquele... sim. Eles assumem aquele personagem. Aquele personagem, não é? Sim, Então sim, eu tenho mamas, Pois, não é? pois. Curiosidades. Exato. Sim. Portanto, se calhar é um bocado por aí, não é? Então vamos finalizar por É aqui. isso, vamos finalizar por aqui.
E deixem nos comentários as vossas questões para que a Por gente favor. possa evoluir mais nestas conversas soltas. Obrigado por assistir Obrigado. e até à próxima. Até a próxima.